Olá a todas, todos. Estamos aqui mais uma vez nas redes da CNQ para conversar sobre os assuntos que dizem respeito não só aos trabalhadores e às trabalhadoras químicos, mas também a toda a população. E hoje a gente vai falar um pouquinho da economia real, aquela economia que não é só a bolsa de valores, né? Aqueles índices que pouca gente entende, mas as coisas que estão próximas do nosso dia a dia, estão presentes no nosso cotidiano, que são preços dos alimentos, salário mínimo, endividamento, desemprego, tudo isso que tem aí afetado de forma muito forte a vida das pessoas aqui do Brasil, especialmente aquelas mais pobres. E para isso a gente recebe aqui com muita alegria, com muito prazer, nosso companheiro Douglas Ferreira, que é técnico do DIEESE e faz um trabalho muito legal aí junto ao ramo químico, especificamente com a FETQUIM, a nossa Federação dos Químicos aqui de São Paulo. Douglas, obrigado por aceitar o convite, estar aqui conversando com a gente. Vinícius, eu que agradeço aí, boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo, e vamos lá, me coloco à disposição. Legal. Douglas, seguinte, a gente tem que começar a falar pelo assunto que está mais quente, né? Que é a notícia que veio a público do plano do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do presidente Jair Bolsonaro, de acabar com a atualização obrigatória do valor do salário mínimo e de outros benefícios, como a aposentadoria, o BPC, né? Acabar com essa atualização obrigatória que cobre pelo menos, no mínimo, a inflação anterior. Ou seja, que é o que garante que as pessoas não vão ter perdas salariais reais, né? Para cobrir aquilo que a inflação aumentou de preço. E primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quão preocupante é isso, inclusive fazendo aí uma projeção de como estaria o salário mínimo hoje se essa regra já estivesse valendo há muito tempo, porque eu acho que isso é importante para a gente ter uma noção, né, do quanto isso pode impactar futuramente caso o presidente seja reeleito e esse plano seja colocado em prática. Exato. Vinícius, eu acho que você está tocando num ponto crucial. É um pacote de maldades que está sendo gestado dentro do governo federal. A gente fez algumas projeções aí da correção do salário mínimo pela expectativa de inflação e não necessariamente pelo índice de inflação consumado desde 2002, e se o plano Bolso Guedes viesse a ser implementado lá em 2002, o salário mínimo atual seria de cerca de R$500, R$505, ou seja, menos da metade do que é o salário mínimo hoje. Mesmo assim, a gente sabe que o salário mínimo hoje de R$1.200, mais ou menos, ele ainda é aquém das necessidades das famílias, né? O DIEESE mesmo tem uma metodologia de estimar o quanto que seria o salário mínimo necessário para estabelecimento de uma família de 4 pessoas, e a gente estima que esse salário mínimo era para estar ali na base de R$6.000, R$6.500, então, ou seja, praticamente 6 vezes o que é o salário mínimo hoje, entre 5 e 6 vezes. Então, o que representa esses estudos do Ministério da Economia, do atual Ministério da Economia? Eles representam, de fato, um retrocesso com relação aos direitos trabalhistas. O próprio salário mínimo, ele é dos pilares fundamentais, e a gente sabe que muitos trabalhadores sequer têm direito ao salário mínimo, principalmente aqueles que estão vinculados à informalidade ou mesmo naqueles novos tipos de vínculos trabalhistas que foram inaugurados pela reforma trabalhista, né, como o vínculo de trabalho intermitente, outros que sequer garante uma remuneração mínima. Então, a gente vê que existe uma parcela considerável da população que sequer tem direito ao salário mínimo, e agora a gente tem um projeto vindo do governo federal de reduzir esse salário mínimo, ou seja, de reduzir a remuneração, os salários da população em geral. Então, é uma luz vermelha, mais uma luz vermelha que se acende no Ministério da Economia. Desde 2016, muitas medidas desfavoráveis à classe trabalhadora têm sido tomadas, e essa é mais uma sinalização de que a gente pode ter medidas num futuro governo Bolsonaro que realmente vão prejudicar a classe trabalhadora. É um aceno também para a elite brasileira, é um aceno para setores aí
que estão apoiando a candidatura do governo Bolsonaro, uma reeleição do governo Bolsonaro. Então, de fato, a classe trabalhadora precisa ter a dimensão do quanto que isso estabelece um risco e de como que, de fato, para 2023, para 2024, para 2025, se o salário mínimo ele não for reajustado pelo índice de inflação que foi consolidado, a gente vai ter uma deterioração geral do mercado de trabalho. É necessário falar isso, que o mercado de trabalho, as ocupações, os salários, eles atuam em conjunto, eles não atuam separado. Então, você diminuindo o salário mínimo em termos reais, né, você vai ter uma diminuição geral da massa de remuneração, da massa salarial dos trabalhadores. Então, é uma preocupação não só para aqueles que recebem em salários mínimos, mas é uma preocupação para todos aqueles assalariados de forma geral, estando no mercado de trabalho formal ou no mercado de trabalho informal. Inclusive porque pode aí estimular as empresas, né, ou os sindicatos patronais a quererem adotar o mesmo critério para os reajustes das campanhas salariais aí que forem feitas pelos sindicatos, pelos trabalhadores, né? Então, vocês podem tentar aplicar não a inflação já ocorrida, mas essa projeção aí com essa conta da metade da projeção, que representa de fato perdas e vai ocasionar um empobrecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Exato, exato. Estabelece um precedente aí bastante perigoso para as negociações salariais. A gente sabe que a gente tem muitas negociações de database que sequer têm conseguido também repor os índices de inflação, e isso é historicamente a luta sindical brasileira, é uma luta por melhoria das condições de remuneração, por melhoria das condições de trabalho, e de fato é um cenário aí que é bastante preocupante, tanto esse de você ter um projeto de emenda constitucional que desvincule o salário mínimo à inflação, mas que também mostra que existe um caminho a ser tomado nas negociações, de que talvez seja esse de trabalhar com a expectativa futura da inflação e não necessariamente com o já consolidado. Porque a gente sabe que, ainda que o já consolidado, muitas vezes você tenha trabalhadores que tenham perdas, ou seja, porque a inflação ela acontece mensalmente, os reajustes eles acontecem anualmente, então quando chega na database aquele trabalhador ele já teve o poder de compra dele corroído pela inflação, de certa forma, mas que vai ser reposta na database. Quando a gente trabalha com a expectativa, a gente, em geral, a expectativa do governo federal com relação à inflação, ela é sempre menor do que ela é consolidada, ela é sempre um aceno aí para o mercado financeiro, ela é sempre um aceno para os projetos de lei orçamentária que vão ser enviados para o Congresso, de que a inflação será menor do que ela é consolidada no período. A gente vê, por exemplo, em 2021, a expectativa de inflação ela estava ali em torno de 3,5%, 4%, e a inflação consolidada em 12 meses foi de 11%, dependendo aí de INPC ou IPCA que você coloque, mas veja só, 3 vezes a expectativa. Então, ou seja, se os trabalhadores tivessem as suas condições salariais negociadas pela expectativa de inflação, eles teriam tido perdas consideráveis aí com relação ao que foi de fato a inflação consolidada. O pessoal agora que está assistindo, Douglas, está vendo o gráfico que mostra aquela curva lá da projeção de 2002, caso essa regra do Guedes, do Bolso Guedes, tivesse sido aplicada desde então, e o que aconteceu realmente nos últimos 20 anos. E aí a gente consegue perceber, né, que houve aí uma curva muito mais inclinada para o alto nos anos Lula, né, porque além da inflação, né, havia uma política de aumento real e depois um comportamento um pouco mais estável aí do valor do salário mínimo, justamente porque nos últimos anos isso não tem mais ocorrido, né? E uma coisa que eu acho que é importante falar, Douglas, é que na contramão da proposta do Paulo Guedes, do quão é importante
uma valorização, uma política de valorização do salário mínimo, porque a inflação, na prática, né, na economia real, não é a mesma para todo mundo. E, na maioria das vezes, ela é mais alta, muito mais alta, para os mais pobres, que é o que a gente vê acontecendo agora, por exemplo, né? Uma inflação artificial, né, que foi puxada especialmente pela redução dos preços dos combustíveis nos últimos anos, que está ligado não à política de preço dos combustíveis, mas à redução do ICMS nos estados, que vai afetar também, em médio e longo prazo, bruscamente os municípios e os estados, os próprios estados. E aí, na contrapartida, né, as pessoas mais pobres estão com uma inflação real muito maior do que esses índices que são divulgados oficialmente. E um exemplo material disso é a inflação dos alimentos, que está muito acima da inflação média. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, do porquê que para os mais pobres essa inflação pode ser maior do que a divulgada pelas estatísticas. Legal. Vamos lá. Para a gente entender por que acontece esse fenômeno, a gente primeiro precisa entender como é que é feito o índice de inflação. O índice de inflação, ele é uma média composta por uma cesta de produtos da variação de preço. Então, você tem índices diferentes de inflação que vão medir a variação de preços de determinadas cestas de produtos. Em geral, os índices de inflação levam em consideração, o INPC e o IPCA do IBGE levam em consideração de 20% a 30% a variação de preço dos alimentos. Então, conforme os preços vão variar dos alimentos, eles vão impactar diferentemente o INPC e o IPCA. Mas veja só, os alimentos eles compõem de 20% a 30% do índice de inflação, ou seja, uma pequena parte do índice de inflação. Outras partes são compostas pelos preços dos custos de transportes, dos custos de educação, dos custos de artigos de residência e por aí vai. Então, o fenômeno que a gente vê hoje, que é principalmente uma inflação, uma variação positiva dos preços das commodities, está impactando os alimentos muito mais do que outros artigos que compõem o índice de inflação. Então, a gente tem, de fato, uma inflação de alimentos que ela está acima, muito acima agora, do que a inflação geral da economia. Principalmente por quê? Porque com a diminuição do preço dos combustíveis, você tem uma ponta dessa cesta de produtos que compõem a inflação mais baixa e uma ponta que está mais alta. Na média, as duas vão dar um índice aí que está se consolidando aí para o próximo mês em cerca de agora 7%, indo para 6,5%, decaindo. Contudo, a inflação de alimentos ela ainda se mantém nos 2 dígitos, ela está bastante acima de 10%, dependendo do produto que você avalia. Você vai no mercado e vê que o leite está muito acima da inflação. Você fala, mas espera aí, o leite aumentou 20%, 30% no último período, mas a inflação está em 6%. Por quê? Porque a média dos preços está jogando a inflação geral para mais baixa do que a inflação de alimentos. A inflação de alimentos está mais alta. E aqui é importante ressaltar que a inflação de alimentos ela impacta diferentemente quem recebe mais ou quem recebe menos na nossa economia. Ou seja, aqueles que têm salários maiores tendem a gastar menos com alimentos proporcionalmente à sua renda. Aqueles que ganham menos tendem a gastar mais proporcionalmente à sua renda. Ou seja, a inflação de alimentos ela é mais onerosa para as camadas mais pobres e para os indivíduos mais pobres da nossa sociedade. Agora, eu queria ressaltar uma questão que eu acho que é importante quando a gente fala sobre os reajustes salariais da economia, que é que o grande motor da economia é, de fato, o consumo das famílias, no caso. Então, quando a gente tem esse tipo de medida para ser tomada, uma medida de desindexação do salário mínimo, ou seja, de rebaixamento do salário mínimo em termos reais, a gente vai ter um impacto geral na economia, que é um crescimento aquém do que poderia ser. Inclusive, uma força contrária ao crescimento econômico atuando, que é o quê? Que é essa corrosão justamente do poder de compra das famílias. E isso eu falo num termo bastante
administrativo, até olhando para isso, porque a gente não está falando necessariamente de um sofrimento das famílias, que a gente sabe que é iminente com uma diminuição do salário mínimo, mas a gente está falando também dos lucros dos empresários, a gente está falando também das vendas, a gente está falando também do comércio, da produção industrial, dos serviços de forma geral, ou seja, é uma medida extremamente improdutiva, é uma medida extremamente maléfica para a dinâmica econômica de forma geral, e que isso pode ser notado à direita, à esquerda, à centro, e que talvez os poucos que vão conseguir realmente lucrar com esse tipo de iniciativa sejam setores mais intensivos em mão de obra e que não têm capacidade para fazer inovação, capacidade para dinamizar a sua produção e que vão exportar. Então, para eles, pouco importa se o mercado consumidor interno está aumentando ou diminuindo. E vale ressaltar que esses setores, em geral, eles estão mais vinculados ao agronegócio, estão vinculados à indústria de alimentos exportadora, aqueles setores da burguesia, do empresariado, que não necessitam de uma vinculação direta com o mercado interno, que se vinculam muito mais com o mercado externo e com exportações. E virou uma bola gigante, né, o Douglas? Porque, veja, quando eles perceberam, ou melhor, quando acontecer de reforçar essa realidade de que é mais vantajoso exportar, além do empobrecimento da família, vai ter uma escassez de alimentos para o mercado interno que tende a encarecê-los ainda mais e tornar ainda mais difícil o acesso. E também, por outro lado, com a redução do consumo das famílias, menos impostos recolhidos, né, que garantem o atendimento mínimo e básico em áreas essenciais como a educação e a saúde na ponta, onde as pessoas realmente precisam do posto de saúde, da creche e da assistência social mínima aí para conseguirem sobreviver. Douglas, eu sei que a gente falou no começo que a gente ia falar de salário mínimo, emprego, a gente acabou falando um pouquinho de cada coisa, mas o foco ficou nessa questão do salário mínimo porque é realmente uma pauta urgente e que todo mundo precisa ficar sabendo disso, né? Especialmente antes da eleição. Eu te agradeço muito pelas contribuições e, claro, já fica o convite para que a gente faça isso outras vezes para abordar os outros temas, senão fica muito longo, o pessoal tem muita coisa para fazer, tem que fazer campanha, tem que trabalhar, tem que organizar a classe trabalhadora, então a gente não pode se estender muito. Mas eu agradeço e já reforço o convite para que a gente faça outras vezes, porque realmente é muito enriquecedor conversar com você sobre isso. Valeu, viu? Poxa, Vini, eu agradeço também a oportunidade de estar conversando com você e com esse pessoal trabalhador aí do ramo químico. Todos são muito bem-vindos aí para colocar suas perguntas, para dialogar com a gente. O Diese está à disposição para as entidades que necessitem, principalmente essas vinculadas aí ao mundo do trabalho. E é isso, fico contente de ter esse espaço de fala e me coloco à disposição para futuras indagações, futuras medidas a serem tomadas com relação à economia, com relação ao mundo do trabalho, com relação aí ao que a gente puder contribuir. De fato, vamos para cima. Valeu, obrigado. Pessoal, valeu. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, com colegas de trabalho, com companheiro de sindicato, que é importante mais pessoas se aprofundarem sobre essa discussão tão urgente para a gente, né? Valeu, até a próxima.